Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Paulo Cruz falando que Jesus é de direita. Bora ver onde a gente vai parar. A frase que dá início a esse vídeo pode parecer absurda para algumas pessoas. Exatamente, porque Jesus não era nem de direita nem de esquerda. Isso é transposição de categorias atuais para o passado. Não faz qualquer sentido quem quer que faça isso. Mas não se pensarmos em como a política e a religião se misturaram nos últimos tempos. Sobretudo com a ligação da igreja evangélica, por exemplo, com o governo Jair Bolsonaro e com a reação da esquerda a isso, a esquerda que tipicamente sempre teve uma relação muito distante, para não dizer de desprezo para com os evangélicos, e essa tentativa mais... Calma aí. Primeiro eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos que eu pude escrever falando a respeito da relação de evangélicos com a política nacional, especialmente a partir das questões eleitorais. E para isso a gente precisa avaliar a história do desenvolvimento dos evangélicos no Brasil, em especial os pentecostais, e também a questão de como eles se articulam, ou seja, o movimento de grandes lideranças das igrejas evangélicas com o conservadorismo tradicional de classes médias políticas brasileiras a partir, em especial, de 2010, quando grupos de lideranças e partidos de direita percebem que, para acessar determinados grupos das classes mais baixas, precisaria de um fator que os ajudasse a impulsionar esse acesso, né, a chegar lá. Porque até então a base é petista, minha gente. Ganhou um atrás da outra as eleições. E se você olha até hoje mesmo, nas últimas eleições, quando a gente percebe os recortes de quem apoia nas eleições majoritárias governos à esquerda ou candidatos à direita, a gente vai perceber que quem é preto, pobre, de periferia, mulheres, são todos à esquerda, enquanto, em geral, o pessoal de classe média, brancos, escolarizados, mais ricos, tal, não sei o que lá, vai à direita. E aí o único grupo que tem um desvio é o religioso evangélico. E aí, algo está acontecendo aí. Quando a Marina Silva começa a crescer muito rápido em 2010 e quase vai para o segundo turno, o pessoal tentou compreender qual era o fator. E o fator que aparecia naquele momento era a questão religiosa evangélica. Agora você vai me dizer, Marina Silva é de direita? Dessa tradicional, conservadora? Então... é muito mais complexo do que isso, tudo bem? Dito isso, tem artigos a respeito e aqui na descrição desse vídeo tem o acesso à plataforma que eu estou ofertando lá na Hotmart, Bruniversidade, onde você pode fazer alguns cursos que eu estou ofertando por lá, entre eles Evangélicos e Política no Brasil. Tem mais de 26 horas de conteúdo, não desse curso, esse curso tem 4, mas mais de 26 horas de conteúdo no total dos cursos que estão por lá. E no Evangélicos e Política do Brasil a gente analisa como se deu essa história do desenvolvimento, em especial os pentecostais, que são praticamente 80% da população brasileira evangélica, e como que eles esquinam à direita ou de maneira mais conservadora. Também é importante observar nesse processo todo a questão da perseguição imediata de protestantes, reformados, evangélicos à esquerda, em especial durante o período de pré- e pós-golpe golpe militar, né? Pós a ditadura de 1964 instaurada. Apareceu alguém mais à esquerda, adivinha o que acontecia? Era perseguido, tinha que fugir, se não era fugido, acabou sendo torturado, morto e tudo mais. É difícil você organizar uma esquerda sob esse tipo de dinâmica, né? Pois é. Mas sigamos. Atual de tentar se aproximar deles. Então eu acho que é possível fazer uma distinção entre essas coisas e é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Ponto para vocês. Análise crucial é um bom nome de programa. Não é de hoje que as disputas políticas em relação às posições, sobretudo de Jesus Cristo e do Evangelho, né, sobretudo a obra de Cristo no mundo, têm sofrido disputas políticas. Não é de hoje que governos tentam se apropriar e às vezes se apropriam de fato de igrejas, de religiões, de contextos religiosos e metafísicos para o exercício do seu poder. Tal qual os Estados Unidos, com o Destino Manifesto, que legitima toda a sua estrutura imperialista até hoje. Esse Estado maravilhoso, né, que pretende dominar o planeta e manter sua centralidade na ordem mundial, sempre se vale de lideranças religiosas, de igrejas, de um discurso muito bem sedimentado e conservador para legitimar toda a violência que ele pratica. Ah, isso é coisa do passado. Não, minha gente. Vocês acham que quem tava lá pra passar pano pra guerra na Coreia, né? Invasão na Coreia, a guerra no Vietnã, uns caras tipo Billy Graham, por exemplo, até hoje amado aí por
boa parte dos conservadores e até não conservadores evangélicos brasileiros, mas que não conhece esse lado tanto tenebroso do nosso querido Billy Graham. E ainda sua família toda, de linhagem bastante conservadora, apoiando governos extremamente canalhas, quando não a gente tem ainda o fato de no começo dos anos 2000, durante os anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tem uma série de bênçãos e diferentes lideranças, além da família Graham, gente como Max Lucado e tudo mais, abençoando o George W. Bush para invadir o Afeganistão, invadir o Iraque, né? Tá indo em nome de Deus e segue essa sequência até hoje. Utilizam muito bem Jesus, mundo metafísico, evangélicos, religião, para executar essa parada no mundo. É complicado. Bem complicado. Mas bora lá. A religião é uma força muito poderosa, é uma força que move multidões. Então é sempre um espaço onde políticos podem fazer muitas coisas. Então é sempre bom estarmos atentos ao que acontece. Especialmente como a religião se adequa a certas dinâmicas sociais e as reproduz sem qualquer crítica. Isso acontece com frequência, pra gente parar de achar que é o político que tá indo manipular a massa. Não, vamos pensar a função que a igreja desempenha dentro da reprodução social, se ela está adequada ou não, se ela é crítica ou não, se ela aceita como funciona a exploração do trabalho ou não, ou se não, ela é antissistema. Se ela é antissistema, o que acontece? E não é de hoje, né? É mais velho que andar pra frente isso aí, gente. Separação entre religião e política é uma abstração que a gente faz para tentar organizar a vida, mas é abstração. A associação de Jesus, por exemplo, à esquerda, ela não é feita de hoje também. Então, sempre há aquelas pessoas que fazem esse tipo de associação. Também há vertentes dentro do cristianismo que fazem essa opção por uma vertente especificamente de esquerda, às vezes especificamente de direita, como o caso do governo que eu acabei de dizer, o governo Bolsonaro. Os Estados Unidos e mais um monte de gente. Mas é sempre importante que nós tenhamos clareza de como as coisas se processam, de como elas são e de como nós devemos nomeá-las ou classificá-las. Provavelmente aqui a gente vai ter um papo de que Jesus é neutro. Neutralidade que aponta para o conservadorismo, né? Ele é um detergente que fica à direita da sua pia. Por isso eu trago aqui 2 exemplos que mostram essa tentativa de associação que se faz de Jesus com a esquerda. A primeira delas é de Gregório do Vivier, o humorista que escrevia para a Folha, eu acho que ele não escreve mais, mas em um artigo escrito no Natal de 2017, ele disse o seguinte, abre aspas, só mesmo no Brasil que o país para celebrar o aniversário de um líder comunista. Pior que isso, um baderneiro terrorista bolivariano, sem terra, defensor de bandido e da prostituição. Fecha aspas, Gregório do Vivier para a Folha, em 25 de dezembro de 2017. É uma piada, né, meu lindo? Você sabe disso. Óbvio que aqui ele está sendo um tanto irônico, um Claro. tanto superlativo, mas nem tanto. Não, porque realmente Jesus era isso. Só que ele tá fazendo uma piada. Usando bolivariano, comunista, sem terra, tanto, é uma piada. Mas é uma piada para indicar que não adianta ficar querendo tomar Jesus como conservador de direita. Isso é uma essencialização bizarra. Aliás, a gente tem que fazer um papo aqui interessante, minha gente. Nós temos acesso a essa personagem Jesus por meio de um livro. Ou, na verdade, alguns livros. Mas alguns livros que foram escritos para quê? Para uma historiografia, uma biografia moderna, que apresenta ali uma narrativa estrita de como era a passagem de Jesus. Jesus estava pregando pra galera lá, e aí ele falou um negócio, e o cara que estava escrevendo ali, jornalisticamente, falou, ih, não ouvi direito. Jesus, repete, que eu não anotei o que você falou hoje. Não, né, minha gente? É uma construção completamente distinta do que o que a gente imagina que seja escrita de um texto, escrita de um livro. Ela é comunitária, ela tem compilações, ela usa, reutiliza, reusa outros textos, mistura tradições, é outra parada. Tá? Então isso exige uma capacidade, uma complexidade exegética e hermenêutica muito maior do que falar, Jesus é assim, é assado porque no livro está escrito. Não. Essa relação com o livro e como a gente trata esse livro, ou esses livros, altera completamente como a gente vai manejar essa disputa. Eu acho completamente imbecil essencializar Jesus. Jesus é assim ou assado porque depende de um processo de interpretação muito mais complexo. E a questão não é o que está no texto só, mas quais são os critérios para a leitura do texto e os efeitos que essa leitura tem.
Então, se você quiser saber um pouco mais aí, segunda publi, tem o nosso curso de leitura bíblica comunitária que tá aqui na plataforma também. Então, show! Já temos aí Evangélicos e Política no Brasil, leitura bíblica comunitária, vale muito a pena o meu curso. Não sei se vale, mas tô tentando. Essa associação de Jesus para com os desvalidos, os injustiçados, os pobres, os doentes, as prostitutas, né? Os bandidos da sua época, essa associação ela sempre foi feita e sempre que ela é feita há uma associação direta entre esse procedimento de Jesus, ou esse modo dele agir no mundo, e a esquerda. Por quê? Não, se ela sempre foi feita e há conexão com a esquerda, ela sempre foi feita desde que surgiu essa ideia de esquerda e de direita, depois da Revolução Francesa, uma ideia muito moderna. Então não foi sempre. Parece que sempre o que há é uma disputa em torno dessa personagem Jesus e diferentes interpretações encaminham a gente para diferentes caminhos, né, diferentes percursos. Por exemplo, dentro da Reforma Protestante, a gente poderia ter um Lutero que está apoiado e apoiando uma burguesia nascente e uma estrutura de nobreza na Alemanha, enquanto Thomas Müntzer está nas lutas dos camponeses. Um lê a Bíblia de uma maneira, o outro lê de outra. Os dois entram em conflito. Inclusive, Lutero legitima ali um massacre de camponeses liderados por Thomas Müntzer, por exemplo. Biblicamente justificado, aparentemente. Veja, gente, é muito mais sutil e complexo. A gente tem que sacar. Isso é na história da humanidade. A gente vai poder ler a história de várias maneiras. Encontrar grupos que usam de diferentes perspectivas a interpretação do texto, de um texto sagrado, seja no cristianismo ou em outro lugar, ou em outra tradição. Teologia da Libertação na América Latina é um exemplo muito bom da gente trabalhar isso. E, obviamente, a esquerda se coloca nessa posição de defensora dos injustiçados, dos oprimidos, daqueles que são, né, os lumpenproletariado, os bandidos, as prostitutas e todos aqueles que são os marginalizados da terra. Então a esquerda se coloca nessa posição como defensora dessas pessoas ou desses grupos todos, e aí é óbvio que ela fará uma associação direta entre esse comportamento e aquilo que ela diz fazer em sua essência. Bem-vindo, você, pessoa humana, que está aí associada a esse tipo de valor e posição para o nosso lado da esquerda, que só é compreendida modernamente. Exatamente porque na hora de dividir esquerda, direita e centro no parlamento francês, a esquerda ficava a galera dos populares, o pessoal que tem os interesses da galera que não tem posses, não tem nada. E aí nos convencionamos de assumir essa posição, e é convencionado até hoje, e parece que é isso mesmo que acontece. Ou na essência da sua ação política. Um outro site chamado Café com Sociologia também tem um artigo em que tenta fazer essa associação entre Jesus e a esquerda. E esse site, em determinado momento de um artigo, diz o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo era, sem dúvida, de esquerda. Alguns diriam que os objetivos de Jesus não estavam ligados à política partidária. Isso acredito ser verdade, porém, ao buscar seu objetivo para com o reino dos céus, teve que se posicionar politicamente no mundo, uma vez que estava situado em um contexto histórico, político e social. Não é possível ser neutro, restava ficar do lado dos explorados ou dos exploradores. Escolheu os subjugados. Fecha aspas. Óbvio. Eu não concordo, por exemplo, com essa afirmação, de maneira alguma. E acho que muitos outros autores também não concordariam. Muitas outras pessoas também não fechariam com isso. Porque isso não significa que Jesus era de esquerda. Isso significa que há critérios que estão apresentados em uma determinada mensagem ali nesse texto que nos apontam uma maneira de observar o mundo, observar a realidade e conduzir a vida. E isso depende de uma série de coisas, inclusive de fé e de crença. Então, estamos entrando num ambiente aí que é muito mais complicado e arenoso. Então não dá para fechar com o que está dito ali. Por outro lado, esses critérios, essa maneira de conduzir a vida, exigem uma postura. Esta postura será confrontada daí na hora que a gente enfrentar esse mundão que está à nossa volta. Será aceitável ou não, mas com quem vai estar do nosso lado ou não, quem serão os aliados, as aliadas ou não. E aí, gente, bem-vindo à Terra, bem-vindo à luta, bem-vindo ao mundo. Eis que cá estamos fazendo as nossas escolhas e a nossa organização comunitária de vida. Então, é isso aí. Eu sugiro também aqui no canal, se eu lembrar, vou colocar a playlist da aula do Roland Bower.
que ele comenta sobre a questão do comunismo e do cristianismo, né? É bem bacana, bem interessante. Ele é autor de um livro chamado Red Theology, que direto eu cito aqui, e gostaria muito de um dia ter a tradução desse texto aí, que é muito massa. Se nós olharmos as coisas dessa maneira, não haverá o que comentar e o que dizer. Então, obviamente, as ações de Jesus na terra, o modo como ele agiu, as pessoas com as quais ele andou, são as pessoas mais pobres, são as pessoas que eram subjugadas pelo Império Romano e também pelos fariseus, que eram poder religioso na terra naquele momento, né, e naquele contexto sociopolítico. Então, quer dizer, se você fizer essa associação entre a esquerda e a ligação com os desvalidos, com os oprimidos, com os subjugados, então você obviamente será obrigado a dizer que Jesus era uma pessoa, entre aspas, de esquerda, porque ele Bem-vindo, irmãos e irmãs. Agora somos camaradas. estava associado aos oprimidos e não aos opressores. Mas é preciso fazer uma análise retórica disso, porque, claro, se você associa a esquerda a essas pessoas, a esses grupos, você fará uma associação de Jesus aos mesmos grupos e à mesma vertente política. Por outro lado, é preciso pensar: por que a esquerda construiu a sua retórica de atuação em nome dessas pessoas? Né? A esquerda se coloca sempre em posição de um grupo político que defende esses grupos marginalizados. A gente tem que imaginar se isso é o que acontece. Peraí. Não é só que defende esses grupos. É composto por esses grupos. Você acha que as revoluções populares rolaram como? Você acha que o direito trabalhista caiu do céu? Você acha que Estado capitalista, burguês, teve que aceitar diminuir a jornada de trabalho? Por causa de quê? Teve que conceder uma série de benefícios sociais? Por causa de quê? Porque na luta popular, na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, quem tá junto, tá aliando e tá de acordo com esses interesses, adivinha, tá na esquerda. Ou é a esquerda. Ou nós podemos utilizar, como tradicionalmente se compreendeu a esquerda, para esses grupos. A luta por moradia é feita por quem? Por magnata? A luta pela terra é feita por quem? A luta por direitos reprodutivos é feita por quem? A luta pelos direitos LGBTQIA+, a PA+, é feita por quem? Então, são os grupos de minoria, né? São grupos marginalizados. Os programas sociais que atenderam e atendem às necessidades dos mais pobres é como: eu moro na minha casa, minha vida, você acha que é de quê, meu lindo? Porque se não tivesse grupo de esquerda mobilizado por pessoas de esquerda e composto numa base por pessoas de esquerda, não ia ter isso. É que vocês querem fazer uma parada assim: a esquerda é um grupo político, é um partido, é uma essência aí que está dirigindo além. E não a luta efetiva, real, onde está a galera na rua, onde tem trabalhador mobilizado, onde já se mobilizou e realizou grandes coisas. Entendeu? Tem que botar a realidade aí na análise. É crucial isso. E de fato, então, o fato da esquerda dizer que é pelos mais pobres, significa que ela de fato é pelos mais pobres? A começar da Sim. visão de mundo que a esquerda tem. A visão de mundo de uma pessoa de esquerda, tipicamente, uma pessoa que de fato se vê como uma pessoa de esquerda, mais associada a vertentes marxistas, socialistas. Ah, entendi. Então vamos dar nome. Marxista, socialista, comuna. Então tá, vamos falar aí os nomes direitinho. A esquerda é bem amplo. Ou mesmo comunistas de mundo. Essa pessoa terá uma visão de mundo que é tipicamente materialista. Então ela vai olhar as relações que acontecem no mundo sempre de maneira materialista ou econômica. Não. Todas as relações. Materialismo não é econômico. Essa é uma sacada bem interessante do pessoal conservador, à direita e não sei o que lá. Que é utilizar esse termo materialismo sem precisão para dizer que o marxista, ou uma pessoa à esquerda, é uma pessoa que só pensa numa realidade, como é que fala? De trocas de interesses concretos no sentido negativo do termo. E não é isso.
Materialismo é compreender que para a análise da realidade social e para a atuação nela, eu não dependo de um elemento transcendente que esteja para além dessa realidade. A gente atua, luta e vive nela. Nessa daqui. Posso crer num monte de coisa, posso acreditar em valores X, tem questão ideológica, tem questões do espírito, espiritual propriamente dito, mas isso não significa que é só aquilo que é tangível, pegável, senão que tem a ver com realidade, compreensão e o modo de atuar no mundo. A gente já passou por isso em algum vídeo aqui, não lembro qual, mas passamos por esse papo sobre materialismo. E aí eu recomendo, inclusive, que caso você se interesse por esse tema, a gente tem um curso. Putz, 3 publi no mesmo vídeo, tô mandando bem demais. Tem um curso aqui na nossa plataforma que é Marx e Religião, e a gente passa sobre esse tema do materialismo e como ele se constitui logo na primeira fase ali de produção teórica de Marx até 1844, quando ele publica sua crítica da religião em forma de artigo, que é uma primeira etapa. Ela vai continuar no futuro sobre outros aspectos e vai também municiar sua crítica da economia política com critérios muito bacanas. E isso tem a ver com a fundação, a própria compreensão do que é materialismo, que não é isso que o camarada está dizendo, que é questão econômica, de interesses, dinheiros, não sei o que lá. Quem aqui se interessa por essas coisas não é bem o pessoal de esquerda, mas aí é um outro ponto. Para uma pessoa de esquerda, e uma pessoa de esquerda de fato, serão relações econômicas. Não importam em que grau em que elas estejam, as relações de amor, as relações de trabalho, as relações de amizade, as relações sociais, todas essas relações para a esquerda, elas trafegam, né, sobre uma subestrutura que é econômica. Então existe uma estrutura econômica que sustenta todas as outras relações. Exatamente, desse sentido. Existe para a possibilidade de você estar vivo, de você ter relações afetivas, de você amar alguém, de você estudar, de você crer, de você ir na igreja. Para isso você precisa estar vivo. Para estar vivo existe um tipo de organização básica, que é o modo de produção que a gente tem, que mantém a sociedade ativa e funcionando, com uma divisão específica de trabalho, uma divisão social de trabalho muito específica, coordenada de determinada maneira, por determinados critérios e orientando a sociedade para algum fim. Toda esta coordenação determina, no sentido de que condiciona, faz com que, para que seja funcional e efetivo, determinados tipos de relações sejam estabelecidos. Aqueles que escapam dessas relações devem ser criticados, devem ser sacados fora, devem ser apagados, eliminados, combatidos. E aí que a gente está falando, o que se fala é, para qualquer tipo de relação precisa de uma base material mínima socialmente explicada e apresentável. E aí a gente consegue compreender os diferentes aspectos da realidade articulando com esse modo como nós organizamos a vida. Muda esse modo de organizar a vida, muda uma série de outras coisas. Agora, isso não significa que não haja mudanças na chamada estrutura, ou superestrutura, né? Não haja mudanças aqui na estrutura, nos lugares onde dá para ter reforma, tá mudança, tem mais conflitos, tem disputas, sem que haja necessariamente transformação desta base. É possível. Esses elementos que conseguem ser alterados sem que a base se mova, a gente considera como, entre aspas, entre muitas aspas, secundário. Não secundário porque não é determinante, porque também não afeta. É porque o básico que não poderia ser mudado para que uma sociedade permaneça é o modo de produção. É essa organização básica. Se ela muda, mudou a sociedade como um todo. É só isso. Quer dizer, não é só isso porque é complexo. Mas é para ter mais sentido. Né? Não é porque, é porque tá tudo baseado por questões econômicas. Sem ter esse tipo de precisão e de cuidado, não vai funcionar. Materialismo é muito mais interessante do que isso. Então, a ação de Jesus no mundo, para uma pessoa de esquerda, e tipicamente de esquerda, é uma ação meramente material. Jesus veio à Terra para confrontar os poderosos, para confrontar as pessoas que tinham poder em nome das pessoas que não tinham poder. Isso não é meramente material. Você concorda ou não? Você que está assistindo esse vídeo. Ou vai ter que ser um enfrentamento que passa por toda a realidade da vida. Valores, crenças, ideologias, estruturas de poder, tudo isso está envolvido. Agora, Jesus não fez essa luta no além. Fez a sua atuação na vida. E um materialista compreende que, se rolou esses processos, essas trocas de ideia, essa coisa toda, foi aqui, não foi fora daqui. E aí a gente vai compreender o que rolou. Agora, dando um passo além dessa interpretação que a esquerda faz, é preciso pensar contra que tipo de poder que Jesus se insurgiu. Óbvio, ele se insurgiu
contra o poder terreno, mas não só contra o poder terreno no sentido desse poder associado àquelas pessoas que exercem poder político. Não é à toa, por exemplo, que quando Pedro, né, naquela hora em que Jesus é preso, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um centurião e Jesus o repreende, dizendo a ele, não faça isso, né? Não é para isso que eu vim, não é esse tipo de poder que eu vim exercer aqui. Então, Aí você está confundindo a repreensão que ele faz com Pedro e a atitude de Pedro com as estruturas de poder contra a qual ele também enfrentou. Uma é uma questão ali de um conflito, de violência pontual. Outra é uma estrutura de dominação e exploração, completamente distinto A com B. Ou não? Poder sobre o qual ele veio confrontar, né, o poder sobre o qual ele veio se insurgir, é contra o poder terreno de maneira geral, que, claro, naquele momento, politicamente era exercido pelos fariseus como um poder religioso, institucional, e também o Império Romano, que era o poder político que subjugava todo o povo de Deus, né? Todos os judeus, né? Eles eram, o povo de Israel era subjugado pelo Império Romano. Então, pela nobreza local, também um rei que era praticamente um títere, mas que era a elite adequada a essa estrutura imperialista. Os sacerdotes, não só os fariseus, os sacerdotes, a estrutura do templo, Jesus foi contra ela. Isso desde seu batismo, ou antes de seu batismo, com o anúncio ali de João Batista. Eu tenho lá no curso de leitura bíblica comunitária, acho que daqui a 2 aulas, a gente vai passar por esse texto, em que eu mostro a apresentação de João Batista desde sua origem, como que ela é extremamente anti-templo, em defesa dos pobres, e como a estrutura de sacrifícios que o templo obrigava as pessoas a realizarem, ela era excludente, de modo que o pobre socialmente já era visto como pecador em seu ponto de partida. Essa diferença entre separação de religião e política é algo muito recente e a gente faz para análise abstrata do que aconteceu no passado. Mas naquele tempo, para você ser socialmente aceito, você tinha que cumprir com os ritos religiosos, porque os ritos religiosos também tinham que ver com a qual grupo, qual etnia você pertence. Então, se um pobre não podia ir fazer um sacrifício porque não tinha nada, porque estava ali super explorado por imposto, super explorado porque era tomado suas terras de N maneiras, perdia suas terras, inclusive, N fatores que estão ocorrendo por ali, ele não conseguia fazer o sacrifício, ele já era visto como pecador porque não está em dia com a lei que deveria ser cumprida. Os sacrifícios eram para dizer, você está inserido e faz parte do nosso povo. Se você não está fazendo isso, você é um impuro e não faz parte do nosso povo. Então, o pobre era visto como pecador, não separava uma coisa das outras. Então, quando Jesus fala, seus pecados estão perdoados, não é um pecado mágico abstrato só. Está falando também de uma inserção numa nova comunidade em seu tempo. Então, isso significa que, naquele contexto, ele está assim, surgindo contra o poder humano de maneira geral. Por quê? Porque esse poder humano, ele é uma corrupção do poder de Deus. E aí, você que me assiste agora vai se lembrar do último vídeo em que eu fiz, um vídeo em 2 partes, chamado Você é Livre, em que lá no Antigo Testamento, quando Deus confronta o povo de Israel, que pede a ele por um rei, o que ele diz é o seguinte, vocês estão trocando o poder de Deus, a soberania de Deus, aquilo que eu posso fazer por vocês, pelo poder terreno. E isso vai dar errado. Pô, a gente fez uma leitura no nosso grupo de leitura bíblica na Zelota, em que a gente passou pelo livro de Juízes, né? E essa passagem de Juízes ali para os livros de Samuel é uma passagem do fim de uma estrutura de relativa autonomia nômade de diferentes tribos para uma estrutura centralizada e formação de um estado com rei, monarquia, estrutura toda, em imitação a outros modos de organização dos povos. E havia um conflito que se mantém depois disso. O conflito entre uma organização anárquica, ou de relativa autonomia dos grupos, ou seja, não teremos um rei entre nós, porque rei implica em relações de dominação. E aqueles que não, a gente precisa se estruturar para ser forte e mesmo para ter um projeto de expansão. E há conflitos e contradições nos 2 grupos, nos 2 movimentos e durante a Bíblia. Que a gente vai ver uma série de profetas, inclusive, criticando reis para dizer, não é isso aí, o rei é Deus.
O resto aqui tá tudo pra baixo. Não, tamo tudo igual. E se a gente for ler o Apocalipse, se não me engano, no capítulo 21 e 22, a passagem ali do finalzinho, tem uma cena maravilhosa em que eu pude trabalhar uma vez com a galera do Departamento Ecumênico de Investigações, que fica na Costa Rica, em que a gente discutia e apresentava ali como que, dentro da estrutura do texto, é uma autogestão das comunidades dos santos, ou dos salvos, da galera que estava ali se autogestionando na Nova Terra, na Nova Jerusalém. É um sonho, é uma maneira de utopia de imaginar como a gente organiza a vida ou poderia organizar sem relações de opressão e de dominação. Mas aí está aberto para interpretação e debate, né? São muitas vertentes, muitas correntes teológicas e nunca está fechado. Estamos aí sempre nessas disputas. Então, qual que é a perspectiva que Jesus aplica o seu confronto para com o poder terreno? O poder terreno, ele é uma traição ao poder divino. Então ele não... Quando o pessoal fala sobre governo e poder no Novo Testamento, Jesus fala assim, nesse mundo, aquele que quer governar se coloca sobre os demais, subjuga os outros. No meu reino, quem quiser governar, sirva aos outros. O primeiro que se faça do último. Os discípulos têm uma passagem muito massa, eu acho que é no livro de Marcos ou Mateus? Eu já tô aqui falhando com a minha memória. Mas tem uma passagem que os discípulos disputam para ver quem vai sentar à direita de Jesus, ali pertinho. Os outros discípulos ficam bravos, não porque é errado pensar nessa estrutura monárquica, senão também querem seu lugarzinho. E Jesus falando, ei, vocês acham o quê? Aqui, quem governa, governa mandando. No meu reino, não. No meu reino não existe isso, existe serviço. E aí, cara, é uma estrutura constante de crítica à monarquia, à dominação, a estruturas de poder que são vigentes no mundo que a gente vive, propondo uma alternativa que deve orientar a maneira do crente viver. O crente não vive para a manutenção da ordem de poder vigente, senão para a sua transformação. É sempre uma posição crítica, e que aí carrega uma série de contradições a depender de onde você vive. Não está contra o Império Romano e contra os fariseus e em favor daquelas pessoas que são subjugados pelo poder terreno, porque ele é a favor dos pobres propriamente ditos, das prostitutas propriamente ditas, dos desvalidos propriamente ditos, dos ladrões, bandidos propriamente ditos. Mas porque essas pessoas, nesse contexto, representam aquelas pessoas que o poder terreno está oprimindo. Até hoje. Mas não é o poder terreno, porque o poder terreno é exercido pelo dinheiro ou pelo capitalismo. Não, é o poder terreno enquanto poder. Não, porque o capitalismo era daquele tempo, de novo, tá confundindo as coisas. Hoje, o poder vigente, a estrutura que está funcionando e decidindo sobre as nossas vidas, é o modo de produção capitalista, no qual o dinheiro, como disse um profeta do século XIX com uma longa barba branca, no mundo das mercadorias, sendo servo dos homens, não se contentou em ser servo dos homens, senão que se colocou acima de todos e Deus no mundo das mercadorias. É uma inversão da kenosis de Filipenses, como você deve muito bem conhecer. Quem fez isso foi Marx, no livro dos Grundrisse, para mostrar como, sob o capitalismo, o dinheiro, que era um meio de troca secundário, ou de menor importância, não determinante sobre a vida dos seres humanos de maneira generalizada nas organizações sociais, passa a desempenhar um papel central, já que o mercado é o único, seria a grande instituição definidora do processo produtivo, definidora sobre a vida de todos. E aí o dinheiro passa a decidir sobre a vida dos seres humanos, se eles podem ou não podem viver, se eles terão ou não meio de vida. E aí Marx usa essa tradição muito bacana, e que se a gente sabe fazer o lé com cré, percebe que aquele lance do não se pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou ao dinheiro, tem muito sentido. Consegue aí ter ecos de sabedoria. Não é à toa que Jesus faz uma associação do dinheiro, né, da riqueza, a uma divindade. Do dinheiro, não da riqueza. Porque na tradição semita sabe-se a diferença entre riqueza material, existente, efetiva, de dinheiro como meio de troca. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele chama o dinheiro ou as riquezas de mamon. Dinheiro. E ele fala, não é possível servir a Deus e servir a mamon. Essa divinização do poder terreno é, obviamente, uma menção à corrupção do poder divino. Então,
Não, é porque é uma questão, uma palavrinha que o pessoal gosta muito dentro da tradição reformada e usa muito mal, que é idolatria. Que é quando um produto das relações humanas, seja a coroa, seja o dinheiro, seja o Estado, seja o mercado, seja o que seja, passa a decidir sobre a vida ou morte dos seres humanos. E aí os seres humanos têm um produto feito por suas mãos, que agora não é só o produto no qual ele pode manipular, senão que ao contrário, decide sobre sua vida. Então ele está fetichizado, em expressão marxista, ou idólatra, um ídolo. Fez-se um ídolo. Quando ele se coloca contra o poder terreno, ele não se coloca contra o poder terreno de maneira que ele se coloca só contra os poderosos que têm poder financeiro, ou mesmo poder de subjugar o outro. Né? Em qualquer instância da vida da gente, isso pode acontecer. O marido pode subjugar a esposa. Exatamente. Jesus feminista. A esposa pode subjugar os filhos, né? Mais difícil, mas também acontece, reproduzindo inclusive uma dinâmica que é o pai de família. O pater famílias, o pai da casa, que chega lá e obriga todo mundo a obedecer, com bastante violência e agressividade. Muito comum também. Jesus é contra esse negócio. Jesus também fala isso, né? Que os filhos vão se voltar contra os pais contra os filhos. Nada a ver com esse contexto aí que você trouxe. Então, essas relações de poder, elas acontecem segundo a ótica do evangelho, porque o mundo é um mundo caído, é um mundo que tem problemas, é um mundo que está maculado pelo pecado. Lá vamos nós, um 56º vídeo em que alguém vai tentar recuperar Gênesis. Ah, meu Deus, que canseira. Se citar Gênesis, eu paro o vídeo. Espero que ele não cite. Então, o poder humano, ele é sempre um poder corrompido. Então, quando a esquerda faz uma análise meramente material disso, quando ela faz uma análise meramente econômica dessas relações, ela erra, porque ela está sendo simplista na maneira de enxergar o mundo, na maneira de enxergar a ação de Jesus no mundo e na maneira de enxergar a obra de Jesus Cristo no mundo caído. Falta aí para a esquerda ser espiritual o suficiente para aceitar um dogma protestante específico. Então, o que falta, na verdade, é crença no protestantismo e nessa teologia da humanidade caída. Acertou essa crença aí, a esquerda vai ficar bem, porque aí ela vai aceitar esse mundo paralelo e transcendente de uma espiritualidade dogmatizada dentro do cristianismo. Esse papo só vai funcionar para quem é fiel, conservador e que topa com determinados elementos do protestantismo que foram hegemonizados, mas não são os únicos. Tá aí, inclusive, um dos elementos de conflito entre Thomas Müntzer e Lutero. Mas isso é papo para outro dia. Uma coisa é nós olharmos para a retórica que a esquerda constrói em torno de si mesma como a defensora dos pobres, dos oprimidos, daqueles que são os desvalidos, da terra do lumpenproletariado, daquelas pessoas... Aprendeu essa palavra ontem? Pessoas que são subjugadas pelos poderes terrenos. Uma coisa é nós olharmos para essa retórica. Outra coisa é nós olharmos como os governos de esquerda, comunistas, socialistas, se comportam na prática. Então, quando a gente olha para os governos que nós sabemos e que sabiamente são governos de esquerda no mundo, nós olhamos para Cuba. Tô indo pra lá agora, agorinha, meu querido. Ó que massa. A convite de irmãos e irmãs cristãs que estão na ilha e que convidaram lá pelo Centro Memorial Martin Luther King, que eu recomendo que vocês procurem no Instagram, no Twitter, conheçam essa galera lá no Facebook também, que tem uma produção muito massa lá em Cuba a respeito da nossa tradição e espiritualidade. É sério. Garanto pra você que vale muito a pena. Beleza? Dito isso, como é que a gente partiu pro vamos dizer que a esquerda diz uma coisa, mas faz outra? Então, certeza que é isso, né? Dizer, olha, a esquerda diz que é cheia de virtude, mas ela não é. Porque o mundo é um mundo caído e todo mundo aí é mentiroso e corrupto. Então venha pra direita, que nós somos um pouco mais cínicos. E dizemos, a gente é ruim mesmo. Então já que tá tudo ruim, aceita um ruim que fala transparentemente que a gente vai te lascar, te oprimir e azar o seu. Ai, meu Deus. Para a Coreia do Norte, para a China, espero ir. para o Camboja, lá com o Pol Pot, quando a gente olha também para a União Soviética, quando a gente olha
Já não existe mais. Não sei se você lembra, não existe mais União Soviética desde 1989, quando houve a dissolução da União Soviética, e os anos 90 que trouxe para o leste europeu um turbilhão de problemas, né? E não sei se você sabe também, acho que você está um pouquinho desinformado de como funcionava a questão religiosa lá na União Soviética. Eu recomendo que você acompanhe aqui na nossa playlist a palestra do Bauer, que eu já citei, e também o livro Red Theology. Para a Romênia, então todos esses países que tiveram ou têm ainda hoje governos que são socialistas, comunistas ou governos de esquerda propriamente ditos, como é que esses governos se comportam com a sua população? Como? Existe de fato esse reino de igualdade que a esquerda diz que defende? Ou quando no exercício do poder o que acontece é aquilo que acontece segundo a ótica do evangelho? Pera aí. Ó, eu recomendo, gente, para discussão a respeito da fetichização do poder e corrupção, mais uma publizinha aqui, mas essa é muito massa, porque eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição o livro que eu pude publicar, Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção, que é um processo de análise a partir de Henrique Dussel dos processos de corrupção das instituições, que é comum da vida humana e da história humana. Sim. Isso acontece. A gente não vive num mundo perfeito, sem contingências e sem problemas. Nós temos que constantemente estar regulando a maneira de organizar a vida, replanejando e reconduzindo para alcançar de melhor maneira possível a qualidade de vida para todo mundo. E é engraçado porque os projetos comunistas pretendem exatamente isso. Ir planejando, transformando para tentar garantir a melhora de vida do trabalhador e da trabalhadora. E aí o que acontece imediatamente quando algum país faz uma revolução ou chega perto de ter algum movimento um pouco mais forte, é algum golpe militar, invasão, tudo mais, justificada por Deus, graças a Deus, pelos Estados Unidos. Aí a gente tem o conflito, né, que a gente ainda está sofrendo e vivenciando seus efeitos da Guerra Fria, essa parada toda, a perseguição à teologia da libertação e tudo mais. Aí por que será que o pessoal tem que se fechar cada vez mais? Será que o pessoal usa a religião para tentar se infiltrar e arranjar problemas políticos em outros territórios? Será que os Estados Unidos faz isso? Jamais teria feito isso, não é? Todo governo será corrompido e corruptível porque ele é exercido por homens que são corrompidos e corruptíveis. Exatamente, por isso o trabalhadora põe a mão na consciência. Você acha ou prefere alguém que, sabendo que é corruptível, vai tentar criar projetos que beneficiam as massas e a população, ou alguém que, sabendo que é corruptível e vai se corromper, tá cagando e andando? Ah, melhor o cinismo, né? Que é o cara que, eu meto a faca mesmo. Ai, meu Deus. Isso aí é pra tentar descredibilizar, porque, gente, não é possível como é que disse o maluco lá? Quem quer fazer o céu na terra produz o inferno. Não é possível o céu na terra. Mas ninguém tá querendo o céu na terra. A gente só tá querendo tempo pra poder viver, desfrutar um pouquinho, aproveitar esse pouco do presente que Deus deu pra gente, chamado vida. Ter tempo com a família, com quem a gente ama. Mas dentro da dinâmica capitalista isso não tá dando. E ficar esperando que vai resolver, não vai, porque tá destruindo as condições de reprodução da própria vida da humanidade, né? Da terra toda, o planeta tá indo pro saco. Tem que mudar, pô. Então, os governos comunistas, de esquerda e socialista, também são governos corrompidos, também são governos que subjugam a sua população, também são governos que só fazem defender o seu status de poder. Então, quando a gente olha para o governo de Cuba, quando a gente olha para o governo da China ainda hoje, quando a gente olha para a Coreia do Norte, uma sociedade absolutamente fechada, com o governo exercendo o seu poder com mãos de ferro, em si. Por que será? E aí fica a dica também de você acompanhar. Pô, como é que era o nome? Acho que é o canal Nostalgia, né, do Castanhari. Fez um documentário muito massa a respeito da Guerra da Coreia. O que será que aconteceu? Guerra da Coreia, inclusive, abençoada por quem? Billy Graham, que foi lá abençoar, orar pelos combatentes, fazer uma defesa efusiva da necessidade de terraplanar, explodir, destroçar um outro país, porque ele estava realizando uma revolução e independência. Parece que Jesus gostou, né? Cima da sua população. Onde que está o reino da liberdade, da igualdade, da justiça? Né? Cadê ele? Que a esquerda prega nesses países que são governados por ela. Cadê ele no nosso? Não existe, né? Então, o que existe é exercício de poder.
Exercício de poder que pode até acontecer em nome de um futuro de igualdade, de justiça, em nome da extinção das classes sociais, em nome de um futuro comunista em que todos sejam iguais e que a propriedade privada deixe de existir. Deus te ouça. Por outro lado, esse mundo não existe. Esse mundo E ninguém deixa a gente tentar, né? Porque começou a fazer uma revolução, vem um... Bom, deixa quieto. nunca existiu e provavelmente ele nunca existirá. Então é nesse sentido vai deixar a gente em tentar? que eu tenho a ousadia de dizer que se é um disparate completo nós dizermos que Jesus era alguém de direita ou de esquerda, porque é mesmo um disparate, óbvio que o título do vídeo é uma provocação, então Jesus não pode ser de direita ou de esquerda. Porque Jesus não tinha esse status aqui na Terra e não tem esse status para aqueles que creem no mundo. A categoria que nem faz sentido aplicar para o passado. Né, no mundo onde ele vive hoje, no mundo. Eu tô em dúvida. Se você conhece, tá acompanhando esse vídeo aqui, é um vídeo para crente? É de canal de crente? Eu não tô ligado mesmo. Eu achei que ia ser tipo um debate que não era de crente. Porque tá ligado com as paradas aí do MBL e eu achei que não era pra crente, não. Do divino, né? Que nós costumamos chamar de céu. Então, no mundo metafísico, Jesus não tem uma posição política. E mesmo em seu exercício do seu ministério aqui nesse mundo, ele também não se posicionava politicamente, não no sentido em que a esquerda coloca. Talvez no sentido em que a direita coloca. Aí ele se posicionava. Qual é esse sentido que a direita coloca? Valores morais e bons costumes do pai de família. E, bom, todo o pânico moral que o pessoal cria a partir daí. Então, claro, Jesus vivendo aqui, ele fala, ó, paga o imposto, né, dá a César o que é de César, né, então você tem que respeitar as relações que você tem com as outras pessoas, você não pode ser violento, você não pode maltratar aquele que já é subjugado. É claro que ele aqui se posiciona de maneira misericordiosa e justa. Por outro lado, se você não pode classificar a pessoa de Jesus, e muito menos Jesus ou Cristo, como alguém tendo uma posição política à direita ou à esquerda, não é exagerado dizer que a obra de Cristo no mundo, aquilo que ele veio fazer aqui no mundo, carrega uma disposição conservadora. Parece que aquilo que eu falei era isso mesmo. Jesus não é de direita nem de esquerda, mas ele é conservador e está à direita. É um detergente neutro à sua direita da sua pia, propriamente é isso. E eu tô olhando aqui, ainda tem mais... Nossa, tem mais 12 minutos de vídeo. E parece que o cara vai puxar um outro papo. Então eu vou interromper aqui. E se eu lembrar, eu volto para uma parte 2 desse vídeo. Beleza? Então vai ficar gigante demais, 1 hora a gente cansa. Já puxou tanto papo aqui para chegar a dizer que Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Mas ele é conservador. De direita. Mas tamo aí, minha gente. Você não esquece de curtir, de divulgar e tudo mais. E seguimos aqui na nossa correria, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Abraço!